Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Amém. Graça e paz, eleitos de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Senhor. A minha saudação a todos vocês. Fique conectado com esta programação que com certeza o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, falará profundamente às nossas vidas. Graça e paz. Amém. Olha, nós cremos que sim, o Senhor se revela a nós através da sua palavra. Amém. Ele fala as nossas vidas para o nosso bem. Ele nos instrui. A palavra do Senhor, como nós sempre falamos aqui no programa Família Bendita, a palavra de Deus, ela sempre nos mostra o caminho que leva a uma vida abençoada. Amém. A Bíblia diz que os loucos, eles desprezam o ensino, eles desprezam a sabedoria e muitas vezes acham que no seu caminho terão bom êxito, mas não terão, porque somente na palavra do Senhor há bom êxito, amém, há felicidade real, há certeza de uma vida abençoada, não só nesta terra, mas de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Então, é por isso que o nosso ministério se dedica tanto ao ensino da palavra, à ministração nos cultos, através dos nossos programas, porque nós desejamos que as ovelhas do Senhor sigam por este caminho que leva a uma vida abençoada por Deus. Este ano é o ano da família bendita. Amém. E esta tem sido a palavra profética para este ano. Aliás, nós cremos que esta palavra não é somente para este ano. Não é? O desejo de Deus é que todos nós tenhamos, não só em 2017, mas em toda a nossa vida, uma família abençoada e bendita. Por isso que nós temos trazido ao longo de algumas semanas instruções que o nosso Senhor Jesus deixou como um estilo de vida cristão. Nós compreendemos que a vontade de Deus sempre foi, desde o início, que nós vivêssemos bem, que nós fôssemos felizes, que nós tivéssemos bons relacionamentos saudáveis, não é? E Jesus, quando proferiu o seu famoso Sermão do Monte, ele deixou ali certas instruções e que nós temos trazido aqui, trazido à nossa memória, temos conversado a respeito dessas instruções com os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem também através da internet, com os irmãos que nos ouvem agora através da Rádio 93 FM. Nosso programa é transmitido também aqui para o Rio de Janeiro, todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite. Nós temos abordado questões importantes e temos visto, à luz da Bíblia Sagrada, como essas situações se refletem na prática do nosso dia a dia e como nós devemos agir diante dessas situações. Então, já falamos sobre vários aspectos do Sermão do Monte e hoje nós vamos para o início do sermão. Falamos de alguns aspectos que estão ali no meio do sermão, importantíssimos, mas hoje nós vamos falar sobre Mateus 5:3, que foi a primeira instrução de Jesus para o seu povo. Lembre-se sempre de que tudo aquilo que o Senhor falou
foi para o nosso bem, foi para que nós tivéssemos uma vida, como eu já falei aqui, saudável, equilibrada e feliz. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu amor, eu creio que a humildade de espírito, não é que nós compreendemos que não é a humildade no sentido da pessoa ser uma pessoa com poucas posses, não é ser uma pessoa que não tem muitas riquezas. Não, a humildade de espírito é uma condição onde a pessoa reconhece, em primeiro lugar, a sua dependência de Deus. Ela reconhece que existe um padrão que foi ensinado pelo Senhor e que para viver este padrão, ela tem total dependência do Espírito Santo de Deus. Eu creio que isso é ser humilde de espírito, não é? Glórias a Deus, exatamente, meu bem. Quando a pessoa, ela verdadeiramente conhece a palavra de Deus e ela interpreta de forma sábia aquilo que Jesus ensina, ela passa a reconhecer que cada vez mais ela diminui para que Cristo cresça na sua vida, para que através das suas atitudes, do seu comportamento, ela venha testemunhar uma transformação de vida, transformação na forma de se expressar, na forma de pensar, mostrando que a sua dependência para todas as áreas da sua vida, ela está baseada em Deus. Ela reconhece que nela só Deus pode capacitá-la, a esperança está no Senhor Jesus Cristo, a sua força está em Deus, a sua capacidade está no Senhor, o seu intelecto, tudo aquilo que gira em torno da sua vida depende de Deus. Isso é ser humilde, é reconhecer que aquilo que ela se tornou pela graça de Deus, pelo favor de Deus sobre a sua vida. E quando você reconhece isso, você passa a enxergar o seu irmão como uma pessoa que também, assim como você, depende de Deus. E é interessante que quando você olha com o olhar de Cristo, enxergando desta forma, como Cristo ensina, você não se torna uma pessoa soberba, você não se torna uma pessoa que se acha melhor do que a outra, uma pessoa vaidosa, uma pessoa cheia, né, de arrogância. Não, você se torna uma pessoa humilde, simples, porque você reconheceu que aquilo que você se tornou pela graça de Deus. Então é desta forma que eu entendo, meu bem, que nós devemos agir, que nós devemos andar. É desta forma que eu tenho que julgar o meu irmão, reconhecendo que na vida dele, ele depende de Deus assim como eu dependo. Que ninguém é melhor do que ninguém, que para Cristo todos nós estamos nivelados. O mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida, foi derramado pela sua vida. Então eu não tenho que me sentir melhor do que ninguém. Eu tenho que agir com mansidão, com fruto do Espírito. E isto inclui também esta humildade de espírito. Na verdade, a humildade, ela precede, não é, essas outras virtudes. Porque Perfeito. É interessante quando nós percebemos que Jesus começou o seu sermão falando da humildade de espírito, porque para que nós sejamos misericordiosos, para que sejamos pacificadores, para que tenhamos todas as outras virtudes que o Senhor Jesus cita, nós precisamos, acima de tudo, ser pessoas humildes. Amém. Não é? Ser pessoas que reconhecem as suas fragilidades e a sua dependência de Deus. Eu quero deixar bem frisado esse aspecto, porque, como você bem colocou, quando nós reconhecemos
as nossas fragilidades e a nossa dependência de Deus, fica muito mais fácil nós lidarmos com os outros. Amém. Não é? Quando nós compreendemos que temos a mesma importância diante de Deus do que o nosso marido, do que a nossa esposa, do que os filhos, do que os nossos familiares, os relacionamentos fluem Amém. muito melhor. Não é? Porque você vai enxergar o outro como você mesmo. E como Deus nos enxerga. E como Deus nos vê. Então, é interessante nós estarmos atentos a esta questão. A humildade, ela precede todas as outras virtudes Amém. ensinadas pelo Senhor Jesus. E quando nós falamos ou pensamos em humildade, é claro que nos vem à mente o que é o contrário da humildade. Não é? Como você citou aqui alguns aspectos. E eu creio que o principal é a soberba. Verdade. Não é? Quem não é humilde é soberbo. E a soberba, ela tem sido a causa de destruição de muitos relacionamentos. Não só relacionamentos conjugais, não é? De marido e mulher, mas muitos relacionamentos dentro das famílias. Não é? Quando há soberba, por exemplo, da parte de uma nora, de um genro, de uma sogra, de um sogro, quantos problemas... Divisões dentro né? dos lares. Quantas divisões acontecem, pessoas que ficam anos sem se falar porque não cedem. É verdade. Porque um diz, não, ele tem que vir me pedir perdão. E outro pensa, não, mas eu só vou falar se ela me pedir perdão. E fica esse jogo de vaidades, não é? Um cabo de guerra, e as pessoas não vivem em paz. Quando é tão simples, não é tão simples você pedir perdão, perdoar. Não que seja simples passar por cima do sentimento. Eu sei que há situações que são muito graves, mas é simples você ter o desejo de tomar atitude. O desejo de buscar este ideal de vida que o Senhor ensina. Porque isso vai fazer bem a você. Não importa o que o outro esteja pensando ou de que forma o outro esteja agindo. Nós, como cristãos, como pessoas transformadas, pessoas que tiveram os olhos iluminados por Deus, precisamos dar o primeiro passo. Precisamos agir, não é? De forma agradável diante de Deus. E como o soberbo age? Aqui em Provérbios 21, 24 diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Assim o sábio descreve o soberbo. É a pessoa que ela está sempre indignada com tudo e com todos. É o arrogante, é aquele que não se dobra, não se curva, tem sempre razão em tudo. E nós não temos sempre razão em tudo. É verdade. Há momentos que nós precisamos reconhecer que o outro tem razão, não é? Perfeito. E eu gosto muito de uma frase que o nosso apóstolo fala. Ele diz que às vezes é preferível você ter paz do que ter razão. Isto é uma prova de humildade. É você não querer mostrar que você está certo. É melhor, às vezes, você ficar calado diante de uma situação do que você querer provar que você tem toda a razão. Porque só vai gerar mais contendas, mais brigas. E nós não estamos aqui para provar nada. Nós estamos aqui para encontrar um convívio harmonioso e pacífico. E em algumas vezes é necessário realmente você agir dessa forma. Quantas famílias estão destruídas, filhos que não falam com os pais, filhos que brigaram entre eles, estão separados, negócios, sociedades que foram desfeitas em função deste sentimento chamado soberba. Ou seja, a soberba é algo que destrói, é destrutivo. E veja o que diz Provérbios 16, versículo 18 e 19. Diz assim: a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos.
ser uma pessoa soberba e agir como soberbo, ou seja, com vaidade, com orgulho próprio, não leva a nada. Pelo contrário, mostra que eu sou uma pessoa inflexível. Eu sou uma pessoa que não aceito opinião, eu sou uma pessoa que é ditadora, eu acho que tem que ser o que eu penso e ponto final. Não. Que busquemos a paz, que busquemos a harmonia, a reconciliação. É melhor você não ter razão e ter paz do que querer ter razão e viver em contendas. E é interessante que o sábio, ele mostra que a soberba, ela vem antes da ruína. Exato. Então, dessa forma, nós entendemos que toda atitude de soberba sempre vai gerar ruína, sempre vai gerar o caos, sempre vai gerar a destruição, o que é totalmente diferente do resultado da humildade. É totalmente diferente, e até Jesus diz que os humildes de espírito vão herdar o reino de Deus. Perfeito. Então, o final da história para os humildes será herdar o reino de Deus. E o do soberbo? O final é sempre ruína, é a queda. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 2, versículo 12, diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo. Olha, Deus não se agrada da soberba. Ele diz que o dia do Senhor será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O cristão, ele não pode querer exaltar-se a si mesmo diante dos outros. Ele tem que ser exaltado por Deus. Amém. E só é exaltado por Deus quem tem atitudes agradáveis diante de Deus. Dentro de uma situação, seja ela familiar, nós estamos colocando aqui o foco na família, porque o nosso programa é para a família, mas em qualquer ambiente, em qualquer meio de convívio, onde há a soberba, onde há espírito altivo, onde há alguém querendo se exaltar, não haverá um bom final. Ou querer fazer justiça própria. Em querer fazer justiça própria, não haverá um bom final. Mas onde há humildade, a honra é dada por Deus. A exaltação vem de Deus. E o primeiro ato de humildade que nós precisamos ter, como eu coloquei aqui desde o início do programa, é reconhecermos que somos dependentes de Deus. Amém. Que devemos buscar este estilo de vida que Deus preparou para nós. Não é? Porque desde o princípio o projeto de Deus foi um projeto perfeito. Em que foi perfeito, foi para que o homem e a mulher vivessem felizes. Em harmonia. Em harmonia com eles mesmos, com a natureza, com o mundo, mas o homem acabou estragando desprezando, tudo, né, os conselhos desprezou de Deus. Aquilo que Deus deu de tão maravilhoso. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus, que nos deu novamente a oportunidade de vivermos aquilo que Deus pensou para as nossas vidas, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, não é? E, meu bem, nós estávamos falando a respeito, né, dessa questão da justiça, e aqui em Mateus 6, versículo 1, veja só o que Jesus explica. Ele fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ou seja, ser uma pessoa justiceira, ou seja, querer fazer justiça com as próprias mãos, com a sua própria lógica, com a sua própria razão, nos distancia de Deus. Verdade. Nos afasta do plano perfeito que Deus tem para as nossas vidas. Jesus, ele sempre ensina justamente o contrário. Se te tomarem as vestes, entregue a túnica. Se te derem um tapa num lado da face, te ferir um lado da face, oferece a outra. Jesus sempre mostra que nós não podemos revidar com a mesma moeda. Devemos revidar com a moeda de Cristo, que é o amor.
que é o perdão, que é a misericórdia. Isto é ser uma pessoa de espírito humilde. É ser uma pessoa que reconhece a fragilidade do outro e que sabe que é Deus quem fará a justiça. Então é a forma perfeita que Deus assim nos ensinou para que tenhamos paz e harmonia dentro do nosso lar, nos relacionamentos interpessoais. Olha que Davi fez uma oração ao Senhor e eu creio que esta deve ser a nossa oração também, a oração dos irmãos que nos acompanham nesta programação. Olha que lindo, ele disse aqui em Salmos 19, também da soberba guarda o teu servo. Perfeito. Esta deve ser uma oração que todos nós devemos fazer. Senhor, guarda-nos da soberba. Ensina-nos, mostra-nos quando estivermos errados. Quando nós não estivermos agindo em conformidade com a Tua palavra. E ele continua dizendo que ela não me domine, que a soberba não me domine. Eu imagino que Davi teve muitos momentos na sua vida em que poderia ter sido dominado pela soberba, pela sua posição como rei, não é? Por ter tantas posses, por ser um rei que venceu tantas batalhas, não é? Ter um exército poderoso, mas ele teve humildade de pedir a Deus: Senhor, me guarde da soberba, não permita que a soberba me domine. Ele disse: então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Porque a soberba, ela gera repreensão da parte de Deus, não é? Porque nós colhemos aquilo que semeamos. E o próprio resultado de uma atitude soberba já é a repreensão de Deus. Exato. Não é? Aquilo que nós colhemos quando somos soberbos, quando não temos humildade de espírito, já é uma consequência. Então, meus amados, o desejo do nosso coração, como bispos, como pastores, como pessoas que aconselham vidas, que ensinam o caminho correto, é que você busque esta humildade de espírito. Esta característica que é singular dos filhos de Deus, a humildade. Veja, a palavra do Senhor diz em Salmos 25, de 8 a 10, ele diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. E ele continua dizendo: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, Deus tem prazer em guiar um humilde. E humilde, mais uma vez, eu quero reforçar este conceito. Não é a pessoa, aqui biblicamente falando, que tem poucas posses. Não é a pessoa humilde em relação às suas finanças. É aquele que tem humildade no seu coração. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Às vezes a pessoa vê uma pessoa que não está se vestindo tão bem, não é? Que tem poucas posses e talvez confunda isso com humildade. E há pessoas que não têm muitas posses, mas têm muita soberba no seu coração. Às vezes não se deixam nem ser ajudadas. Não aceitam ajuda. Têm orgulho. Então vamos compreender o sentido real da humildade na Bíblia Sagrada. Então ele diz que o Senhor guia os humildes na justiça e ele ensina aos mansos o seu caminho. Se você é manso, se você é humilde de espírito, se você é uma pessoa que reconhece que precisa do Senhor, que precisa do Espírito Santo na sua vida, você pode ter a certeza de que Ele guiará você por um bom caminho. Ele colocará a sua vida nos lugares corretos, onde deve estar. Como o salmista disse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O humilde pode descansar
nesta promessa. Amém. Não é? Glória a Deus, glória a Deus. E nós podemos também aprender com o próprio Salomão, aonde ele dá o próprio testemunho dele, onde ele fala sobre a exortação paternal. Nós estamos aqui como pastores, como pessoas que cuidam da sua alma. Amém. E olha que interessante, olha o conselho que ele reteve do seu pai, que era um pai também espiritual para ele. Diz assim, ouve, filho, a instrução do pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, terno e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Nós temos que guardar esta palavra. Receba esta palavra para a sua vida Glória em a nome Deus. de Jesus e comece a praticar hoje mesmo. Hoje. Se você precisa pedir perdão, se você precisa dar uma palavra para mudar alguma situação, seja lá o que for que você necessite fazer neste dia, faça. Amém. Seja humilde de espírito e você obterá a honra do Senhor. Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui e agradecer a Deus pela sua vida, que nos acompanhou nesses minutos tão preciosos. Que a palavra do Senhor frutifique Amém. no seu coração para a glória do nosso Pai. Graça e paz e até o próximo programa. Graça e paz, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.